Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero dizer para vocês que a gente vai conversar neste final de semana, neste sábado, com o escritor Flávio Ricardo Vassoler, ele que é autor do livro Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e seu pai, publicado pela editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios. É um romance de formação em diálogos. E a gente vai ler aqui um trechinho do livro que vai ser muito mencionado na entrevista. Então, para que vocês já fiquem atentos e atentas ao conteúdo, né, para que possam fazer alguns questionamentos, alguns aprofundamentos aqui nesse trecho que eu espero trazer a entrevista do professor Flávio Ricardo Vassoler. A literatura como má consciência da moral ou o amor entre os escombros. Pai, fala, Ricardo. Eu estava olhando os livros da tua biblioteca, até que eu encontrei o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O prefácio inusitado é composto por várias máximas e duas delas me deixaram bem encafifado. Quais, meu filho? A primeira, um livro não é de modo algum moral ou imoral. Os livros são bem mal escritos, são bem ou mal escritos. Eis tudo. E a segunda, Ricardo? Nenhum artista tem simpatias éticas. A simpatia ética num artista constitui um maneirismo de estilo imperdoável. E o que deixou encafifado nelas, meu filho? Ora, pai, como é que um artista não tem simpatias éticas? Como é que um livro não pode ser tido como moral ou imoral? Por acaso a arte está imune às nossas paixões e é indiferente aos nossos valores? Muito pelo contrário, Ricardo, a arte me parece encandecer tudo isso. Então, pai, como é que um artista e sua obra não têm simpatias ou filiações éticas? Duas questões são ao mesmo tempo sutis e espinhosas. Nós vamos caminhar por terreno movediço e polêmico a partir de agora. Domínio da predileção de um exímio leitor da condição humana, como Oscar Wilde. Nesse sentido, Ricardo, me parece importante que nos distanciemos dos dogmatismos. Para tanto, uma máxima do poeta e dramaturgo romano Terêncio desponta como a mão para a luva. Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Como assim, pai? Hitler não te é estranho, Stalin não te é estranho, as sombras fosforescentes de Hiroshima não te são estranhas? Aliás, estranho é pouco, estranho é totalmente insuficiente. Hitler, Stalin e o bombardeio contra Hiroshima me são repulsivos. Daí vem Oscar Wilde, do alto de algum pedestal artístico, eu não sei onde, que eu não sei onde ele poderia estar, e nos diz que o artista não tem simpatias éticas, que um livro não é moral ou imoral, mas apenas bem ou mal escrito. Ora, e se Wilde, como pai, tivesse que escolher entre a câmara de gás em Auschwitz e a escravidão num campo de concentração na Sibéria a 45 graus negativos como destino para sua filha? E se Wilde fosse o médico socorrista recebendo os sobreviventes de Hiroshima a expelir pus violeta dos olhos, ouvidos e narinas? E se eu te disser, meu filho, que ao postular essas questões com a indignação, a bem dizer a fúria com que você as foi expelindo, como se você mesmo estivesse caminhando entre os corpos esqueléticos e sem vida, asfixiados em Auschwitz e extenuados na Sibéria, como se você mesmo estivesse tentando resgatar os soterrados de sob as ruínas atômicas, você, Ricardo, está atuando justamente com o patos artístico que Wilde julgaria sumamente belo. O que, pai? Como assim? A cada pergunta eu estou mostrando minha indignação e repulsa, e esses sentimentos pressupõem fortes simpatias e filiações éticas. Como é possível, então, que sejam o patos artísticos de Wilde, para quem a beleza e não a moralidade é o coração da arte? Boa pergunta, meu filho. Vamos por partes, então. Como um escultor cubista que quisesse representar os escombros humanos em Auschwitz e na Sibéria, e como um pintor surrealista que, sem mediações lisérgicas, quisesse retratar Hiroshima. Ora, pai, suas colocações me são cínicas e, por isso, são verdadeiros assintes à memória das vítimas.
Ironia, Ricardo? Vejamos, você imaginou que Oscar Wilde, como pai, teria que escolher entre a asfixia da filha em Auschwitz e sua escravidão invernal na Sibéria, certo? Eu inventei essa situação para demonstrar que não existe um bunker estético onde Wilde poderia criar suas belas obras sem simpatias e filiações estéticas, pai. Mas ao fazer isso, primeiro, você lançou mão de uma situação ficcional altamente trágica e dramática. Segundo, você se transformou no carrasco literário da filhinha de Wilde. Terceiro, você expôs o autor a uma situação limítrofe em que, em face do assassinato iminente da filha, o pai teria que entrar em contato com algumas dimensões de si mesmo que ele jamais gostaria que viessem à tona. A bem dizer, Ricardo, você extraiu dos olhos, ouvidos e narinas de Wilde o pus violeta de Hiroshima. Se eu estou entendendo bem, pai, você está me dizendo que, para além das minhas simpatias e filiações éticas e da minha repulsa, eu concebi um verdadeiro entrechoque literário, é isso? Precisamente, meu filho, precisamente. Só que eu não diria que você atuou artisticamente para além de suas simpatias e filiações éticas e da sua repulsa. Eu diria que você fez isso junto com elas e, sobretudo, apesar delas. Se nós somos humanos e, portanto, nada do que é humano nos é estranho, você pode conceber e extrair beleza trágica e dramática a partir de situações históricas radicalmente feias. Hitler, Stalin e o bombardeio de Hiroshima, para então colocar o pai, Oscar Wilde, ficcionalmente contra a parede, ao fazer com que o autor tivesse que escolher o tipo de morte de sua filha. Suas simpatias e filiações éticas e sua repulsa, Ricardo, lançaram mão da literatura para colocar Wilde na arapuca. Sendo assim, meu filho, não te parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro? E que, a bem dizer, uma confabulação artística não é de modo algum moral ou imoral, mas bem ou mal imaginada? Pois saiba, Ricardo. Bom, primeiro o Ricardo respondeu ao pai, e há quem diga que não é possível dar nó em pingo d'água e que não dá para achar pelo em ovo. Eu sou capaz de jurar, pai, que se o diabo conversar com você, ele vai acabar acreditando em Deus. Pois saiba, Ricardo, que tua menção a Deus e ao diabo vem bem a calhar, já que para jogar Oscar Wilde contra as cordas, com seus ganchos e diretos de direita, você lançou mão das simpatias e filiações éticas de Deus. Mas matutou, imaginou e inventou como o diabo gosta. É como se, no teu íntimo, o moralista e o esteta, o legislador e o escritor travassem um duelo encarniçado. É como se, neste momento, uma máxima de Fyodor Dostoiévski fosse a mão a calçar a luva. Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração do homem. Então, trazendo aqui de maneira antecipada para vocês poderem refletir um pouco mais antes da gente chegar no momento da entrevista. Até o próximo encontro, minha gente. Tchau.